Olá, tudo bem, crianças? Hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Ontem nós falamos sobre medida de massa, né? Nós utilizamos a balança para medir o peso das coisas que a gente compra no nosso corpo, tá? Legumes, verduras, carne, tá? E hoje nós vamos falar de medidas de comprimento. Não é comprimento, que é aquele que você... Comprimento é o que você põe a mão para cumprimentar uma pessoa, não é isso. É comprimento com a letra O, tá? Eu coloco para vocês que para a gente medir nós usamos um metro, tá? Os centímetros são as unidades menores que o metro. Então, um metro tem 100 centímetros. Eu deixei bem em negrito para vocês observarem essa questão, tá? Nunca se esqueçam, 100 centímetros é igual a um metro. Eu coloquei ali para vocês uns instrumentos que são utilizados para medir. No caso, o metro articulado, que é aquelas réguas, normalmente elas são de madeiras, algumas hoje em dia são de plásticos, que a gente consegue dobrar, tá? A fita métrica, que quem utiliza na maioria das vezes são as costureiras, né? Para medir a questão de ombro, altura, né? A cintura das pessoas, para costurar, tá? Ela é muito mais flexível. E a régua, que nós utilizamos bastante em ambiente escolar. Normalmente as réguas são de 30 centímetros, né? Vocês vão responder as questões, tá? As respostas estão no diagrama, tá? A unidade universal de medida de comprimento, letra A, B, C e D. As respostas estão no diagrama, tá? Aí, abaixo dessa atividade, eu coloco para vocês 5 objetos e eu peço para vocês escreverem o nome desses objetos, né? E embaixo eu coloco umas dicas. O primeiro objeto é usado por alunos, o segundo objeto é usado para medir fitas ou tecidos. Normalmente quando a gente vai numa loja de tecido e a gente pede 1 metro, 2 metros, ele tem esse tipo de objeto para medir, tá? Tem um outro terceiro objeto usado para medir terrenos e lotes. E o quarto objeto usado por pedreiros para medir paredes. E o último usado por costureira. É uma dica, tá? Desses objetos. Você pode pesquisar na internet, né? Utilizar o Google ou pedir ajuda por um adulto para responder essas questões, tá? Na última atividade de hoje, vocês vão observar as figuras, né? E vocês vão pintar para nós quais objetos a gente compra por metro. Por metro, não é quilo, não é por peso, é por metro, tá? E vocês vão escrever do lado, tem um espaço, vocês vão escrever o nome do que você pintou, tá legal? Belezinha? Hoje, então, a atividade é medidas de comprimento. A gente se vê na quinta-feira, quarta-feira eu não apareço, tá? Então, quinta-feira a gente se vê em mais uma aula de matemática, tá bom? Beijo pra vocês e até mais.